Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai fazer o nosso resumo do Friday Night SmackDown desse último dia 3 de outubro de 2025. Vai ser um pouquinho resumido, com um pouquinho menos de imagens, porque a WWE tá me sacaneando e não botou as imagens do SmackDown ainda disponíveis. Eu vou ter compromissos hoje praticamente o dia inteiro. Então a gente vai assistir com um pouquinho menos de imagens, mas sempre com aquele resumo completão do show. Então se você quiser saber tudo o que aconteceu no show, e as minhas opiniões e notas, assista esse vídeo do começo ao fim, porque tem muita coisa legal no show dessa semana. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos conteúdos do começo ao fim, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube nos divulgar. Beleza? Então, vamos embora para mais um SmackDown, que começou com o Cody Rhodes e o Randy Orton, né? O show começou, na verdade, com o Cody. O Cody veio para o ringue sozinho, ele abriu o segmento com seu bordão, foi ovacionado pelo público. Quando ele perguntou o que o público queria falar com ele, o Paul Heyman interrompe e ele entra ao lado do Bronson Reed e do Bron Breakker no ringue. E aí ele começa a tentar falar com o Cody Rhodes e nisso o Randy Orton aparece também sem música. Ele simplesmente aparece do lado do Cody Rhodes do nada para defender ele. Nisso o Paul Heyman chega e fala o seguinte: olha, Cody, eu não tô aqui para falar com você, eu tô aqui para falar com o Randy. E aí ele diz que ele estava ali para falar com o Randy porque como ele não respondia suas mensagens ou ligações, ele precisou cercar o Cody na semana passada para forçar o Randy a aparecer. E aí o Paul ele fala que ele sabia que o Orton e o Cody seriam derrotados pelo Bronson Reed e pelo Bron Breakker, falou que isso era um spoiler, e depois ele provoca, dizendo que quando o Cody Rhodes perdesse, o Randy Orton olharia para ele e pensaria, pô, esse é o campeão indiscutível, eu poderia fazer melhor. Então a gente vê aqui o Paul Heyman atiçando o Randy, dizendo que, olha, esse campeão aí, cara, é um campeão de Araque, você consegue fazer melhor do que ele, tá? Claramente o Paul Heyman tá ali dando umas agulhadas no Randy para tentar estimular ele a ir pra vilania, né? E aí ele diz que a amizade entre o Cody e o Randy não vai durar, e ele novamente fala que isso é uma profecia. E enquanto tá rolando a promo, uma coisa que é interessante é que o Randy ele ficava dando uma olhada pro lado e dando uma olhada de soslaio no título do Corey, tá? Então, assim, eles estão querendo atiçar essa situação e querer dizer que o Randy pode ficar tentado a ir para cima do título do Corey. Então, é aquela heel turn que a gente tá esperando acontecer, mas a WWE tá cozinhando ali o galo bem com calma para que essa história possa ser desenvolvida ao longo das semanas. O segmento termina com Paul Heyman e os Brons deixando o ringue, enquanto que o Corey e o Randy permanecem, então não tem briga, não tem confusão, não tem xingamento. Foi um início de show meio burocrático e curto, tá? O que é mais um sinal dos tempos com a situação aí do SmackDown de 2 horas. Depois disso, nós tivemos um segmento em que todo o segmento ele envolvia o US Open Challenge do Sami Zayn, né? Ele começa com o Carmelo Reis nos bastidores andando, o Demis aborda ele, dizendo reclamando que o Carmelo apenas assistiu o Demis ser derrotado na semana passada sem salvar ele, lembrando que na luta na semana passada pelo posto de desafiante número 1 pelo título de duplas entre o Melodon Miz e o Street Profits, o Demis havia tomado alguns finalizadores, estava no chão, o Carmelo Reis teve a chance de salvar e para continuar a luta, mas ele escolheu não salvar. Ele simplesmente não entrou no ringue e deixou o Demis perder. O Carmelo diz que o Demis deveria dar o chute. O Demis reclama, fala que ele tinha sofrido 3 finalizadores, por isso não conseguiu escapar. E aí o Demis acusou o Carmelo de não ter vigiado suas costas, né? Não ter cuidado dele naquela situação. E aí o Carmelo chega e diz, olha, cara, presta atenção, isso aqui, eu não quero mais saber disso. Acabou essa história aqui entre nós. Eu não quero mais saber dessa dupla. E aí o Demis, ele chega, fica irritadíssimo, ele fala, pô, peraí, você tá acabando comigo? Você tá acabando comigo? E aí o Carmelo chega e fala, sim, eu estou acabando com você, eu normalmente atiro primeiro, e garante que estava tudo bem entre eles, que ele não tinha problema nenhum com isso. Ele vai embora,
E ele deixa o Demis irado, irado, né, nos bastidores. Depois do intervalo, o Sami Zayn tava no ringue pro US Open Challenge, né? E aí toca a música do Carmelo. E aí todo mundo falou, pô, mas peraí, o Carmelo já lutou contra o Sami Zayn. Geralmente no US Open Challenge você não tem lutas repetidas, né? E aí o Carmelo Reis ele tenta defender, ele lembra que já havia aceitado, que queria aceitar, já havia aceitado o desafio. E o Sami Zayn, desculpa pelo você, gente. Eu tô cansado, tá de manhã cedo, vambora. É, ele Ele fez uma promo, lembrando que já havia aceitado o desafio do Sami Zayn pelo campeonato dos Estados Unidos, mas que dessa vez não teria ninguém segurando ele, né? Ele tá fazendo uma referência ao Denis. Ele diz que todo mundo sabe o quão bom ele é e que naquela noite em Cincinnati ele estava na sua melhor forma. Tentou ali um tipo popzinho chamar a falar o nome da cidade, né? E aí ele fala que ele vai mostrar porque ele é conhecido como ele, né? E ele continua com essa história de rim, meu Deus do céu. Quando o Carmelo Reis vai na direção do ringue para aceitar o desafio do Sami Zayn, o Demis aparece por trás e aplica um Skull Crushing Finale no Carmelo Reis, efetivamente acabando com a dupla e iniciando a feud entre eles, que a gente já sabia que iria acontecer. E aí, logo depois, quando tem esse salseiro todo, o Aleister Black passa pelo Carmelo Reis, né, sem música, o que novamente me deixou meio bolado, assim, mas que história é essa de lutador ficar entrando no ringue sem música, né? O Aleister Black chega e fala, poxa, que chato, acho que eu vou ter que aceitar o desafio pelo título dos Estados Unidos, né? E aí o Sami Zayn fica meio preocupado, mas acata e a luta acontece. E essa luta entre o Sami Zayn e o Aleister Black foi muito, muito, muito legal. Tá? O Aleister não só usando seus golpes de chute, mas também dando umas voadas pelo ringue. Sami Zayn usando seu repertório tradicional. O Aleister Black dominou boa parte do início da luta. Depois, o Sami Zayn recuperou. Tá? Então, assim, muita pegada boa entre os dois. No final da luta, o Aleister evita um Helluva Kick. Tá? No que ele evita o Helluva Kick, o Sami Zayn cai no meio do ringue, o Aleister Black corre e acerta um meteora do nada, rapidão no Sami, para dois. Aí o Aleister vai pro outro lado do ringue, meio que já preparando o campo para ele aplicar o Black Mass no Sami Zayn. E aí, cara, quando ele vai se preparar para isso, o Damian Priest aparece do nada, também sem música. O Aleister Black fica distraído, fica olhando para ele, perto do corner. O que que acontece quando você tá perto do corner contra o Sami Zayn? Engole um Helluva Kick. Foi exatamente isso que aconteceu. O Sami Zayn aplicou um Helluva Kick no Aleister Black. E logo depois ele pegou o Aleister Black e aplicou o Blue Thunder Bomb para 3. Então, Sami Zayn mantém o título, uma luta de 16 minutos que eu dei 4 estrelas, foi um lutaço. Tá? Poderia ter tido uma nota maior ainda se o final não tivesse sido meio paia, porque assim, o Aleister Black literalmente olhou e ficou encarando o Damian Priest no meio da luta, cara, e virou as costas pro Sami Zayn. Ninguém deve fazer isso numa luta, desculpa. Você não pode virar as costas pro seu adversário no meio de uma luta, não faz o menor sentido. Mas enfim, foi isso que aconteceu. Depois da luta, o Damian Priest aproveitou que o Aleister Black estava caído, arrastou ele para fora do ringue e mandou um Razor's Edge no Aleister Black na mesa dos comentaristas, que acabou implodindo no impacto. Então, sim, a mesa reforçada dos comentaristas acabou implodindo no show de hoje. Depois disso, nós tivemos uma sequência de situações entre a Soruka e a Zarya e a Chelsea Green e a Alba Fire. Né? A Zaruka, como o pessoal chama a dupla aí da Soruka e da Zarya, estava conversando com o Nick Aldis nos bastidores sobre uma oportunidade pelo título de duplas. A Chelsea Green e a Alba Fire as interrompem, oferecendo uma chance delas serem membros do seu gabinete. A Zaruka se recusa, elas se recusam a aceitar essa posição. Começam um bate-boca, terminam com a Zarya e a Soruka desafiando a Chelsea Green e a Alba Fire. O Nick Aldis adora a situação e marca uma luta. E aí a segunda luta foi Soruka e Zarya versus Chelsea Green e Alba Fire. E foi uma luta muito boa com um tempo muito curto. Teve até gente que no chat que falou assim, pô, que é isso? A gente tá na era das divas de novo? E isso chama atenção porque foi a segunda luta na semana entre mulheres que teve tempo muito curto. Aconteceu uma outra no NXT, que também foi muito curta. A luta da Lola Vice contra a Fallon Henley, tá?
E aí, cara, enfim, no final da luta, a Zarya jogou a Alba Fire na barricada, do lado de fora do ringue. A Chelsea Green, dentro do ringue, tentou aplicar o Unpretty Her na Sol Ruka. A Sol Ruka jogou ela para trás no turnbuckle. A Chelsea Green se abalou. Quando ela virou, a Sol Ruka foi no corner e aplicou o Soul Snatcher, né? Que é aquele cutter onde ela pula na corda, dá um salto para trás, né? Dá um mortal para trás e imediatamente aplica um cutter na adversária. Então é um golpe lindo e devastador. E não teve o que a Chelsea fazer, ela acabou tomando pinfall para 3. Vitória da Zaruka, né? Da Zarya e da Soruka, uma luta de 4 minutos. Então por isso que o pessoal falou que parecia uma luta da época das divas, que na época das divas as lutas entre as mulheres eram muito curtas mesmo. 4 minutinhos, 2 estrelas e 1/4, tá? Não tem como dar uma nota melhor com uma luta tão curta, tá? E aí, depois disso, nos bastidores, teve uma entrevista básica com a Charlexa, que é como o pessoal tá falando, chamando a Charlotte Flair e a Alexa Bliss, onde as duas falaram que estavam prontas para a Zaruka. Eu me amarro nesses nomes encurtados, né? Muito engraçado. Quando elas ganharem uma chance pelo título, acho que essa chance está vindo aí, mas não foi comentado nada, tá? Eu até achava que eles iam agendar essa luta pro Crown Jewel, já que a Zarya é australiana, mas eles não falaram nada, tá? Me chamou a atenção isso. Enfim, no final da conversa lá, a Charlotte dá um mu no microfone. Ela pede para Alexa Bliss fazer, a Alexa fala que não vai fazer, e aí a Cat Kelly, que era a entrevistadora, acabou fazendo. Enfim, essa história aí tá muito bem encaminhada. Deve acontecer aí no futuro. Agora, nós tivemos também a assinatura do contrato para a luta pelo título Crown Jewel entre a Stephanie Vaquer e a Tiffany Stratton. Cara, eu não vou nem me dar o trabalho de traduzir o que aconteceu aqui, porque foram duas promos absurdamente genéricas. Não teve nada demais nessa assinatura de contrato. A mesa ficou intacta, as duas simplesmente assinaram o contrato, apertaram as mãos, ficaram se encarando. Nada demais debaixo do sol. O que é interessante é o que veio depois, porque a Tiffany Stratton estava saindo do ringue enquanto a Stephanie estava no ringue, e aí a Julia veio por trás e atacou a Tiffany. E ela veio com a Kiana James para o ringue e a Kiana James ofereceu os seus serviços de manager para a Stephanie Vaquer. E sim, eu estou chamando de Stephanie Vaquer porque o Nick Aldis e o Michael Cole se referenciam a ela como Vaquer e não como Vaquer. E aí, enquanto a Kiana James estava falando com a Stephanie e a Stephanie estava fazendo cara de quem não estava muito afim, a Tiffany Stratton se levantou, puxou a Kiana James para fora do ringue para atacar ela. A Julia foi para cima da Stephanie Vaquer. A Stephanie evitou o ataque da Julia e tentou aplicar um SVB, mas a Julia fugiu, dando linha na pipa e deixando as campeãs no ringue. Tá? Isso acabaria levando o Nick Aldis a marcar uma luta de duplas no SmackDown da semana que vem, em Perth, na Austrália, em que as duas campeãs mundiais, a Stephanie Vaquer e a Tiffany Stratton, vão enfrentar a Julia e a Kiana James. Tá? Então, uma lutinha de setup para a luta delas no Crown Jewel. Espero que ninguém saia machucada, pelo amor de Deus, porque essas lutas assim às vezes dão um nervoso. Mas enfim, depois disso nós tivemos a terceira luta da noite, que foi uma luta bem interessante que também foi agendada nos bastidores antes do show. Tá? O Javon Evans apareceu no show, estava conversando com o Nick Aldis por uma oportunidade no SmackDown. O Nick Aldis chega a falar, vamos manter contato, eu acho que você tem um futuro brilhante aqui e tal. WWE já preparando o terreno para subir com o Javon Evans pro main roster, eu não tenho nada a reclamar com relação a isso. O Rey Fênix aparece, fala que eles poderiam ter uma bela luta entre eles. O Javon ficou interessado. Só que nisso os Los Garras apareceram, né? Do nada, né? Eles que estavam lá na Triple A. Eles eram campeões da Triple A, perderam o título. Perderam o título pro Psycho Clown e o Pagano, né? E aí os Los Garras apareceram, ofenderam os dois, falaram que o Javon Evans é um calouro, não tinha nada que tá ali, papapi, papapé. E aí o Nick Aldis chega e marca uma luta de duplas entre os quatro para essa noite. Então a terceira luta da noite foi Javon Evans e Rey Fênix versus Los Garza. Foi uma bela luta, tá? E aqui nessa luta a gente é lembrado de como que os Los Garza são subestimados e como o Javon Evans e o Rey Fênix são incríveis, né? E assim, eu fico feliz de que a WWE está usando um pouco os lutadores nos shows, né? Podia usar melhor, podia botar mais para cima no card, mas enfim, pelo menos no final das contas a gente teve uma belíssima luta. No final da luta,
O Devon Evans acertou seu corkscrew kick no Angel, né? Um chute que parece o Trouble in Paradise, mas ele termina com um Pele kick pra cima dos adversários, um golpe muito bonito. O Ray Fênix fez o tag, acertou um jumping kick no Burton, não foi o Adios Amigos, foi alguma coisa parecida com isso. Colocou o Burton na posição de Muscle Buster, lembrando aí o Samoa Joe. E aí o Devon Evans evitou a interferência do Angel, o Angel entrou para tentar salvar o Burton, mas o Devon Evans saltou da terceira corda e aplicou um Old Cutter no Angel. E aí o Ray Fênix aplicou um Mexican Muscle Buster no Burton para o pinfall, né? Vitória do Devon Evans e Ray Fênix, uma luta de 10 minutos, que mesmo tendo apenas 10 minutos, eu dou 3 estrelas e 75, 3 estrelas e 3 quartos. Foi sensacional a luta. Belíssima luta. E quero mais que eles continuem usando esses 4 durante os shows. E em especial, eu espero que o Devon Evans tenha subido, tá? Até porque se o Devon Evans subir, isso significa que o Obafemi vai estar subindo em breve. Tá? Não é possível que depois do Obafemi perder o título da NXT, eles ainda vão segurar o cara por lá, né? E aqui é interessante, eu só queria ressaltar que algumas lutas foram marcadas para a Austrália, né? Uma das lutas é Damian Priest e Aleister Black Last Man Standing. Tá? Essa luta ela foi marcada depois que o Damian Priest atacou o Aleister Black, e aí uma entrevista nos bastidores, não depois de ele enfrentar, encarar de novo o Kit Wilson e jogar o Kit Wilson fora na sua cadeira de rodas, o Damian Priest chega e desafia o Aleister Black para uma luta Last Man Standing na semana que vem na Austrália. Tá? E o Nick Aldis marcou. Tá? Então foi uma das lutas que foram marcadas para a semana que vem. Outra luta que foi marcada para o SmackDown de Perth na Austrália é Street Profits e White Six pelo título de duplas, né? O Street Profits ganhou o posto desafiante número 1 na semana passada. Essa semana, os Street Profits apareceram nos bastidores dando uma entrevista, aonde claramente eles disseram que eles vão resolver o problema deles no ringue e serem campeões. Uma coisa que chama atenção, o Angel não, né? O Angelo Dawkins fala que eles estão com problemas há anos entre eles, assim, que a WWE nunca transpareceu, eles começaram a transparecer esse problema entre eles agora, né? E aí eles vão ganhar os títulos e tudo mais. Aí um monitor de televisão que estava atrás deles mostrou uma promo dos White Six. Nessa promo, eles basicamente falaram que a casa do Street Profits vai cair, vai pegar fogo, vai implodir, dando a entender que eles vão acabar se separando. E eles mostram várias imagens dos Street Profits se olhando feio, se entreolhando esquisito e tudo mais. Enquanto tá passando esse vídeo, o Ângelo e o Montes ficam cada um de um lado do monitor e no começo eles olham pro monitor, mas depois eles dois ficam se encarando. É muito esquisita a dinâmica que a WWE tá usando para eles. Tá dando a entender de que vai ter o heel turn de um para cima do outro, alguém vai abandonar alguém aí. Vamos ver se isso vai acontecer ou se no final das contas apenas os dois estavam fazendo jogos mentais aí pra cima dos White Six e vão acabar recuperando o título de duplas, tá? Eu acho que vai ser uma boa luta e esse show vai ser bem legal. Além disso, a gente vai ter mais uma luta do US Open Challenge na semana que vem. E aí, se eu tivesse que chutar uma pessoa, eu diria que vai ser alguém da Austrália. E aí o pessoal rapidamente lembrou que o Grayson Waller é australiano. Então é uma possibilidade aqui de ter aí uma luta com um lutador australiano. E aí vamos ver se o público vai aplaudir ou não o Grayson Waller, considerando que o Sami Zayn é um mocinho da história. E também vamos ter essa luta de duplas aí da Tiffany Stratton e Stephanie Vaquer contra a Julia e a Kiana James. Esse show vai passar na Austrália. Ele vai passar na Austrália, na Netflix de manhã, tá? 8 horas da manhã. Nos Estados Unidos, ele vai passar às 9 horas da noite. Na verdade, 9 horas da manhã aqui no Brasil, no Netflix. Nos Estados Unidos, vai passar às 9 horas da noite. Eu vou transmitir esse show numa live CLT às 8 horas da noite. Eu não ia fazer live CLT desse show, tá? Mas eu resolvi fazer porque o show tá muito bom, tá? Pelo menos tá prometendo. Então, na próxima sexta-feira, live CLT, 8 horas da noite, a gente vai ver o replay, né, do show na Netflix, tá? A gente geralmente faz isso quando você tem o show ao vivo acontecendo num horário que a gente não tem condições de fazer a live.
E a mesma coisa vai acontecer no Monday Night Raw da segunda-feira seguinte, que também vai ser na Austrália. Também faremos uma live CLT às 8 horas da noite, tá? O que a gente não vai ter de live CLT vai ser no Crown Jewel. No Crown Jewel a gente vai ter, sim, a nossa live aqui no canal ao vivo às 9 horas da manhã. A live vai começar às 8h30 da manhã. E a live vai ter a presença do Chigus, do JV Alba e da Ariane. A JV Alba e a Ariane são dois criadores de conteúdo de luta livre, muito legais, profundos conhecedores do ramo, estarão presentes abrilhantando a nossa live e a gente quer manter a liderança entre as lives de luta livre aqui no Brasil. A gente agradece a todos vocês que nos fizeram a gente alcançar esse sonho e agora a gente quer partir para cima dos caras lá na gringa e quem sabe ter a maior live de luta livre do mundo. É possível, tá, gente? A maior live de luta livre semanal no mundo por volta de 1.000 pessoas hoje em dia. Quem sabe, né? Para terminar, a gente teve a luta do The Vision contra o Cody Rhodes e o Randy Orton, tá? Foi uma luta boa, tá? Vou dizer para vocês. Foi uma luta que teve um bom tempo para ser desenvolvida. O Cody Rhodes foi o boi de piranha na luta. Apanhou bastante até o hot tag no final. No final da luta, o Cody Rhodes e o Bron Breakker brigaram no chão da arena. O Bron jogou o Cody Rhodes no poste. O Cody se apanhou na barricada. E aí o Bron, ele sobe no apron, ele corre pelo apron e acerta aquele shoulder tackle dele em cima do Cody, destruindo a barricada. Absurdo, tá? Enquanto isso, o Randy Orton estava no ringue, ele já tinha feito o hot tag, tá? Ele já tinha atacado o Bronson Reed com um Scoop Power Slam. O Bronson estava meio grog no apron. O Randy acerta o Hanging DDT e se ajoelha e se prepara para o RKO no Bronson. Nisso, o Paul Heyman sobe no apron. Do outro lado, o Seth Rollins ele aparece e aplica um stomp no Randy Orton sem o juiz ver. Isso acaba fazendo o Randy Orton cair no chão. O Bronson Reed sobe até a terceira corda e aplica o Tsunami, seu devastador finisher que a WWE protege pra caramba, pra 3. Então, vitória do The Vision, uma luta de 15 minutos que eu dou 3 estrelas e meia. Tá? Foi uma boa luta de TV, com uma nota elevada por causa do tempo que a mais que teve. E de novo a The Vision saiu por cima, né? De novo eles levantaram os braços. De novo tava parecendo que a Thumb ia ser o The Vision ficando por cima. Mas o The Vision ameaçou entrar no ringue para atacar o Randy. O Seth Rollins falou para eles irem embora. O pessoal tava indo embora. E aí o Cody Rhodes, ele se levantou e entrou no ringue e tava vendo como é que tava o Randy. E ele estava ajoelhado. O Seth Rollins, olhando o Tron, viu a situação e começou a se perguntar se ele deveria fazer alguma coisa. O Paul Heyman, desesperado, começou a falar: Seth, não faz nada, fica na tua, não faz nada. O Seth Rollins resolveu fazer alguma coisa. Ele foi pro ringue para aplicar o Stomp. Quando ele foi aplicar o Stomp, o Cody Rhodes saiu da frente, pegou o Seth Rollins e aplicou o Crossroads, acertando o Seth Rollins e saindo por cima. Nesse ponto chamou a atenção também que os Brons ameaçaram ir pro ringue para atacar o Cody e o Paul Heyman segurou os dois. Então, existe uma certa tensão que está sendo construída aqui sobre quem é o efetivo líder do The Vision, né? E a gente fica sem saber. O fato é que o Paul Heyman impediu os Brons de irem salvar o Seth Rollins, tá? Isso chamou a atenção. O Seth Rollins cai para fora do ringue. Eles simplesmente pegam o Seth Rollins e levam embora, enquanto que o Cody Rhodes e o Randy Orton ficaram encarando os dois, tá? O show terminou dessa forma, foi um show interessante. E eu dou uma nota de 7,5, tá? Foi um bom show semanal. Nós tivemos duas lutas muito boas. A luta do Sami Zayn, 4 estrelas, e a luta do Javon Evans e do Rey Fenix, 3 estrelas e 3 quartos. Nós tivemos boas histórias alavancadas. Tivemos uma marcação de várias lutas para o SmackDown da semana que vem, que tá com um card que eu ousaria dizer que tá melhor do que o card do Crown Jewel, tá? Porque essas lutas pelo título de Crown Jewel, sinceramente, eu não gosto dessas lutas. Por mim, nem deveria ter essas lutas, sinceramente.
Mas enfim, com isso, vai ser interessante a gente ver o SmackDown da semana que vem. Eu fico feliz da gente ver talentos da WWE sendo usados, talentos da NXT sendo usados no main roster, tá? Isso é um bom indicativo de que a WWE tá querendo investir nos talentos da NXT. Lembrando que a gente está fazendo lives da NXT aqui no canal. Nós fizemos a primeira live nessa semana, nós chegamos a ter 130 pessoas durante o show. E isso demonstra que tem uma demanda por lives da NXT aqui no Brasil. Nós estaremos continuando a fazer essas lives a partir de semana que vem. Tá? Então, semana que vem, live do NXT aqui no nosso canal. Inclusive, será a live do NXT TNA Showdown. Né? Era para ser o Invasion, agora vai ser o Showdown. Essa live vai acontecer na semana que vem. Eu conto com a audiência de vocês. Tá? Não deixem de continuar ajudando o nosso canal nesse fim de semana. Tá? Não deixem de maratonar os nossos conteúdos. Tempo de visualização do canal inteiro ajuda a gente a ser divulgado. Então, vou deixar algumas opções aqui na tela. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.